Vamos lá, né? O pessoal tá entrando aí aos pouquinhos, vamos aguardar. Aumenta o som aí, Zé, um pouquinho. Vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu ver quantos. O clipe que tá baixo. Ah, tá, entendi. Tô lá puxando os meninos no WhatsApp. DS1, DS3, DS5, alunos. Vixe, Maria. Vou ter que colocar meus dados. Pronto. Boa noite, gente. Cadê o povo? Vai chamando o povo aí. Que 3 minutos a gente inicia, tá? Ô, Zeca, como é que tá aparecendo a sua tela aí? Na sua tela, como é que tá aparecendo? Espera aí que eu te mostro. Tá. Coloca lá em mosaico e coloca, tipo, o máximo 6, entendeu? O mínimo possível, que aí fica a gente nos cantinhos, entendeu? Boa noite, meninas. É importantíssimo, gente. Boa noite, Fernando. Schwab. É Squab. Pronto, Zé? Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Só queria saber como é que estava a sua tela aí, na hora da gente for conversando, né? Pronto, vou só tirar uma foto dessa tela aqui para mostrar. Vou tirar um print, mais fácil. Mandar lá no nosso grupo lá, só pra você... Ah, tá, você mandou aqui.
Minha internet está caindo. O Tiago, o trem é importante mesmo. O trem tá feio. Coloca o seu mosaico. Ah, tá. A minha tela, como é que tá? Ó. Então, vamos lá, então. Vamos começar, né? Tá ok. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Everton. Boa noite, Everton. Boa noite, Zeca. Boa noite, Lud. Né? Hoje nós temos aí, né, no quinto AD Systems, né, uma mesa redonda, tá? Hoje os mediadores vai ser a Luciana, que sou eu, e o professor Ezequias, com o tema de carreira na área de tecnologia da informação. Então, sejam bem-vindos, né, ao quinto AD System do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Unifacig. Né? Todos me conhecem, mas eu sou Luciana Rocha Cardoso, coordenadora e professora do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Quero agradecer a todos os alunos, professores, comunidade externa e equipe Unifacig por apoiarem, né, e estarem presentes. O Centro Universitário Unifacig, desde 2002, atua com excelência, realizando sua missão na íntegra de formar cidadãos para pensar crítica e reflexivamente, despertando a inspiração para a resolução de problemas do mundo, reafirmando seu compromisso de ser uma instituição de excelência, referência na sociedade brasileira na promoção de serviços educacionais comprometida com o desenvolvimento regional. Hoje vamos falar um pouco, de uma forma bem sucinta, sobre carreira na área de tecnologia da informação. Temos aí como participantes da nossa mesa redonda hoje, né, 2 ex-alunos do curso de sistemas, né, o Everton Antônio de Oliveira, que é tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e técnico em informática. Atualmente trabalha como desenvolvedor júnior. Temos também agora o Everton John Chaves da Silva, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e MBA em gestão de projetos, analista de sistemas do grupo SEMA. Quero agradecer, né, vocês por aceitarem, né, o convite de hoje a gente bater um papo, né, sobre algumas dúvidas, né, que os nossos próprios alunos têm aí em relação à carreira, né, que devem seguir, como se proceder, né, diante desse mercado de trabalho que realmente necessita de grandes profissionais como vocês. Ok? Vou dar a palavra agora para o professor Ezequias. Boa noite, nossos queridos alunos. Boa noite, coordenadora Luciana. Né? Boa noite, a professora Ludmila, que também está presente conosco. E aos nossos palestrantes, né? O Everton Chaves, o Tom. Para nós é uma alegria receber vocês aqui no nosso AD Systems, né, Luciana? Sim. A quinta realização, né, desse evento na faculdade. E para nós é uma alegria ter vocês e também os nossos queridos alunos, né, que estão aí ávidos por conhecimento, por ouvir aí da parte de vossas senhorias, né, algo que os anime cada vez mais a estudar e a trabalhar por uma carreira de sucesso, né? Então, Luciana, posso começar já com as perguntas? Sim, só um minutinho. O pessoal que está aí presente, se vocês quiserem, né, fazer alguma pergunta durante, né, nossa mesa redonda, durante nosso bate-papo,
Vocês podem fazer aí no chat, né, ou no caso, até levantar a mãozinha e pode, né, no caso, na hora, ligar o microfone e fazer, né, as perguntas diretamente, né, aos nossos convidados, ok? Lude? Ok, Lu, tô só... Hoje eu tô de mais de ouvinte, né, gente? Boa noite para vocês. Boa noite, Lúcia. Então, vamos passar a palavra, então, para o Ezequias, né, professor Ezequias, que vai conduzir, né, a nossa mesa redonda. As perguntas não serão direcionadas, né, para um de vocês, não, tá? O John e Tom, tá? Vocês podem responder no momento aí, ok? Beleza. Então, vamos lá. Everton e o Everton, né? É uma pergunta que, assim, para começar os nossos trabalhos, né? Que eu vou fazer aqui agora é como que foi o início da sua carreira, né? Quem se sentir aí preparado pode responder aí para nós, por gentileza. Se me permitir, eu começo, então. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo. Pode ir, então. Sim. Parece que o dedo travou. Perceber isso. Até ele voltar. Então, como foi o início da sua carreira, né? Tá. Espera ele voltar, se vocês quiserem. Os dois, para mim, tá travado. Pode responder, John. Então, gente, boa noite. Né? Como apresentado aí, me chamo Everton, né? Hoje, 2 Evertons aí, o som do nome. Bom, o início da minha carreira foi o seguinte, né? Eu acho que foi um início bem interessante. Eu ganhei muito com esse início, que foi... quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com suporte, né? Com essa área aí. Suporte técnico. Né? Eu trabalhava numa empresa desenvolvedora de software, até que de Manhuaçu, né? A Planta Sistemas. Essa época aí da minha carreira foi uma parte muito importante, porque essa área de suporte aí você ganha muito conhecimento em coisas que você nem espera estar trabalhando com isso, né? Por você dar ali esse suporte, principalmente aqui na nossa região, você acaba agregando áreas a quais, quando você está estudando, você não espera estar se integrando sobre elas, né? Ganhando esse conhecimento ali na faculdade. Porém, quando você começa a trabalhar direto com o cliente, você vê a necessidade de estar buscando aquele conhecimento ali para estar o atendendo da melhor forma. Então, assim, o início foi mediante isso aí, eu comecei a trabalhar com suporte, trabalhei 5 anos nessa empresa na área do setor de suporte, depois eu passei para o setor de implantação, né? E essa subida aí, todo esse tempo trabalhando como suporte foi muito importante, né? Porque quando você vai trabalhar diretamente com o cliente, esse suporte me deu esse agregado aí como um todo na empresa, pois eu já tinha esse conhecimento do que como o nosso software ele estava implantado nas empresas, né, dos nossos clientes, então ficou um pouco mais fácil. Então, no início foi bem assim mesmo, foi o que todo mundo tem medo, né, o suporte aí, que ninguém gosta de começar por ele, porque os pepinos estão todos nele aí, mas foi bem isso. O Everton, o que você considera como o maior obstáculo nesse seu início? O fato de ter o suporte mesmo? Comunicação. Comunicação. Principalmente nessa área nossa. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Ou passa. Geralmente você é o cara da informática, né? Que você resolve a vida de todo mundo. Aqui na região, principalmente. Então, assim,
até você conseguir alinhar muito bem isso, se você não tiver essa comunicação, meio que você não consegue se interpretar o que a pessoa está querendo, entendeu? E até você ter esse feeling e entender que você precisa disso, para mim foi a maior dificuldade do início, entendeu? Que quando você está estudando ali, tudo né, tem a teoria, tem a prática, só que você não adquire essa experiência, né, esse contato. Eu acho que diz mais você entender o que a pessoa está querendo do que o que você vai fazer, né? Eu acho que você entender, você vai dar um resultado muito melhor. E para mim, falando assim, né, te respondendo, para mim o maior obstáculo foi esse aí, a comunicação. Ok. O Everton, e no desenvolvimento, o que mais te entusiasma? Conta pra gente aí. Olha, eu acho que é o poder de criar, né? De trazer a solução para aquele problema aí. Na verdade, você acaba ficando viciado nisso, né? Eu acho que é o problema de todo mundo da área aí. Desenvolver e nunca para, né? Você sempre está procurando alguma coisa ali, porque os nossos olhos em tudo que a gente, pelo menos comigo, é assim, né? Você pega algum equipamento novo, você já quer destrinchar ali como ele funciona e você nunca procura ali, talvez, a facilidade que ele te traz. Você sempre está procurando o problema daquilo. Então, eu acho que o que me entusiasma mais nessa parte do desenvolvimento é isso, o poder de estar criando soluções, né? Estar apresentando uma solução ali para tal problema que talvez se você esteja desenvolvendo, essa solução não existe, ou se existe, não é uma que você concorde, está procurando ali adequar o seu ponto de vista a essa solução. Eu tenho essa mesma percepção. Uma vez que você desenvolve, vê pronto e fala assim, eu que fiz. Você faz isso, eu acho que isso aí é mais entusiasmo, pelo menos para mim. Seja o que for, desde um relatório, seja ali uma ferramenta, um software, ele, por mais que seja ali o intuito dele, mas esse poder de você poder fazer ali, né? Eu acho que essa área nossa, cada vez está se engrandecendo no mercado e a necessidade desses profissionais e qualificados estarem dando essa solução. Então, eu acho que essa possibilidade de você ter controle ali, ela dá uma entusiasmada no cidadão, sim. É verdade mesmo. Aqui, vamos ver o que o Eduardo Lamarca está falando aqui. Quando eu vejo aquilo que eu fiquei um tempão quebrando a cabeça, funcionando e resolvendo o problema, é algo muito satisfatório. E é uma verdade mesmo, né? É bacana mesmo. O Everton, em qual projeto, companheiro, que você tem trabalhado atualmente? Conta pra gente aí. Cara, eu atualmente trabalho no Grupo SEMA, né? Presto serviço para eles lá, sou colaborador deles. Ultimamente a gente está realizando, eu, no caso lá, né? Da minha parte, estou realizando uma implantação em um dos setores nosso, né? Onde esse setor ele era dominado por planilhas. Entendeu? A gente está fazendo essa virada no processo aí. Então, a gente trouxe as ferramentas criadas na época, né? Funcionou um bom tempo aí com planilha, que talvez seja até a situação da nossa região aqui, muitas das vezes, né? Essa busca por essa solução rápida aí, uma coisa que todo mundo já trabalha, que é a planilha, porém, como todos sabem, pode trazer algum transtorno isso aí, né? Com perda de dados, você não tem um controle, não que não funcione, né? Mas você tem N motivos aí. Então, a gente está fazendo essa migração, né? Essa migração de processo, a gente já está bem no final aí, a gente está realizando eu estou trabalhando nisso aí atualmente, então bem focado, e está tomando um bom tempo da minha vida isso aí. Ô, Everton, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou em relação aí, né, sobre planilhas eletrônicas. Realmente, isso há muitos anos atrás solucionava um determinado ponto dentro da empresa, né? E com o tempo as planilhas vão ficar gigantescas, de modo que vai ficar inviável de manipulá-las. Exato. Né? Aí você pegou essas planilhas e fez um levantamento de requisitos dessa planilha para desenvolver o software agora preciso? O que ocorre? Né? Tínhamos ali um processo onde ele dava um resultado para esse setor, correto? E por esse setor já estar acostumado a trabalhar dessa forma, a gente procurou não mudar muito o processo. Então, o que a gente fez?
a gente fez um levantamento de requisito com o gerente desse setor, né, e os participantes ali que usavam essa ferramenta. Então, a gente passou todas essas informações para um software, entendeu? Onde, como você disse aí, a questão da planilha, a gente resolveu esse problema aí, porque quando a gente traz para o software, a gente está ali trabalhando agora com um banco de dados, né, que a gente tem ali uma possível manipulação desses dados, sem depender dessa pessoa preencher nada, né, e sem perda de dados. Então, foi bem isso que aconteceu. A gente fez esse levantamento, né, criamos esses pontos, algumas coisas realmente não tem como levar, então você tem que criar o processo, né, mas foi basicamente isso. A gente fez esse levantamento com o pessoal, reuniões, né, apresentações e possíveis mudanças que vieram correndo dentro do processo e do projeto, né, e a gente foi trocando ideia, a gente foi criando esse novo processo, até como a gente tinha um resultado, um ideal, e começando a trabalhar nisso. Mas foi bem isso mesmo. Análise de requisitos, né? Pontuando o que é necessário para isso estar funcionando dentro da empresa de uma forma que não prejudicasse ninguém também, por conta desse processo já existir. Então, paralelo com ele, a gente trabalhava com o antigo, entendeu? E estava fazendo alguns testes ali já no processo novo, até a gente estar virando isso aí. Hoje a gente já está trabalhando no processo novo e começa, né, as possíveis melhorias aí. Então a gente já está nessa fase final de encerramento mesmo. Ô Everton. Oi. A gente trabalhar com o novo é muito difícil. Né? Demais. E certamente, durante essa transição de dados aí, houve muita resistência por parte dos colaboradores da empresa. Certo. E como é que você fez com jogo de cintura para resolver isso aí? Conta pra gente. Então, gente, provavelmente em todas as partes que eu falar aqui, vocês vão ouvir eu focando muito nisso. Então, assim, por experiência própria, foquem sempre. A comunicação. A gente chega num determinado momento da carreira, né, quando a gente está assim, trabalhando, eu acredito que até mesmo na parte de desenvolvimento, se você trabalhar como programador para uma empresa, o novo dá medo, né, seja na nossa vida, onde queira, né, se você vai fazer alguma coisa nova ali, você não sabe, você está ali acostumado com aquilo que você sabe como funciona. Então, para você dar um passo adiante daquilo que você não está pronto, que você tem um cara... Eu me lembro muito de uma professora de um dos nossos períodos, né? Vocês todos conhecem, ele é a Adelaide. Eu lembro um exemplo que ela deu, e ela me pegou como exemplo, que na época vocês deram aula para mim, lembro como, né, gostava muito de usar boné, essas coisas assim. Ela me deu o seguinte exemplo. Como que chega um menino desse aí de boné para conversar comigo sobre o software da minha empresa e eu vou dar credibilidade para ele? Então é bem assim, entendeu? Quando você chega apresentando essa mudança, a pessoa já olha para você assim, olhando meio de lado. Né? Como assim? Eu trabalho com isso há 8 anos e você vem me dizer que está errado? Então, você já começa errado se você debater com a pessoa. Então, como que foi meu jogo de cintura nisso aí? No começo, eu apanhei muito, né? Por mais que eu tenha vindo de outra empresa na época que eu entrei, são situações distintas, né? A gente chegava e implantava o software que a pessoa comprou. Então, assim, ela adquiriu aquilo ali, aquela ferramenta, então a pessoa a qual ela induziu a estar recebendo aquele treinamento, ela já tinha todo um processo a qual ela ia cuidar. Então, assim, é diferente de você chegar numa empresa a qual tem um processo e você vai chegar com uma solução, talvez, querendo resolver. Ali você está sendo um instrumento, né? O seu superior quer que seja daquela forma, porque talvez aquele não esteja atendendo. Então, isso aí é bem complicado. Foi bem complicado no começo. Então, assim, você acaba tendo que procurar soluções a qual você não estava esperando, que foi o que eu falei. Então, eu tive que estudar muito, entendeu? Comecei a ler muitos livros de comunicação interpessoal, né? A gente que é nós que somos da área de TI, geralmente a gente é mais tímido, a gente tem uma certa dificuldade em comunicação, e aí você tem que se virar, entendeu? O que eu tive que fazer? Procurar. Então você vê que, na verdade, a jogada é o quê? Não é o que você quer implantar, é o que a pessoa quer receber. Então, assim, quando a gente foi fazer essa mudança, eu tive que mostrar o que aquilo ali traria de melhor, né? Como que aquilo ali poderia
melhorar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, um tempo a qual a pessoa demorava para estar preenchendo essa planilha, eu tive que provar para ele que talvez eu dando esse processo pronto para ele ganharia esse tempo analisando esses dados, podendo ter um resultado melhor. Então, foi bem nesse sentido que a gente trabalhou, entendeu? Eu acredito que toda modificação que você for fazer em qualquer área que se quer, você vai ter essa dificuldade em provar para a pessoa que aquele novo ali vai trazer para ele um benefício. Então, assim, foi bem nisso aí, hoje aqui. Nesse processo, a gente teve que ter esse jogo de cintura. As reuniões são muito importantes. E com o tempo, a pessoa, quando você vai mostrando para ela e ela vai se sentindo segura, ela pega e começa já a trabalhar nessa ferramenta, onde ela vê que realmente ela ganhou esse tempo, né? Que é o que o software é o papel dele na empresa, né? Não, ele não vai fazer o seu serviço, mas é uma ferramenta a qual ele vai agregar tempo à sua tomada de decisão. Então, você tem que, nesse caso, eu tive que provar para eles, né? Entre reuniões, a gente vai apresentando ali as ideias, os escopos, a qual isso vai trazer um benefício no futuro, né? Que seria aí a tomada de decisão com uma informação mais correta, né? Mais precisa, a qual você vai ter controle aí e poder aí ter uma noção do que está ocorrendo no setor, no caso nosso aqui, né? Eu dei o exemplo. Muito bom, muito bom. O Everton, e a gente sabe que o programador, quando está distraindo, ele está no computador, né? Isso. Quando ele está trabalhando, ele está no computador também. Ele vai almoçar e está no computador também. Né? Respira isso, né? Mas qual projeto pessoal que você está trabalhando ultimamente? Está tendo tempo para isso? Estou trabalhando muito com Power BI. Entendeu? Como a gente está trabalhando nesse processo de virada, é uma ferramenta a qual eu estou implantando também como um resultado, né? Uhum. Dito que... Então, eu peguei isso, assim, meio que estava meio parado, não estava fazendo nada referente à questão pessoal de projeto, assim. Estava com outros projetos, mas não dentro da área, né? Eu trabalho com outras coisas também fora disso. Então, eu comecei a estudar o Power BI por conta desse projeto, já conhecia a ferramenta, então eu acabei, como você disse aí, querendo respirar esse novo ar aí, né, que essa ferramenta me trouxe. E acabei viciando. Eu estou sempre trabalhando em ferramentas ali que eu posso estar agregando isso de alguma forma para a empresa. Então, está bem nesse sentido. Assim, atualmente, tudo que eu venho trabalhando da área é em prol da empresa, né? Então, só respondendo a sua pergunta, seria isso. Eu tenho pegado isso aí, cursos, entendeu? Todo conteúdo que eu vejo disso, eu tenho parado aqui, estudado, para estar agregando no meu conhecimento e estar implantando isso. Então, acaba que também em paralelo, né? É um projeto pessoal, a qual eu desenvolvo coisas para o meu dia a dia, e com o conhecimento eu acabo implantando isso também nesse processo que a gente está aí, né? Que é um constante que eu acredito que sempre vai estar ocorrendo. Então, eu estou bem nesse sentido aí. Eu peguei como exemplo aí que foi a primeira coisa que eu estou focado. Em paralelo com isso, seria uma outra ferramenta que eu venho estudando também em desenvolvimento, mas aí talvez um projeto futuro, a qual eu vou estar criando, né, alguma ferramenta aí para estar trabalhando, que é o Script Case. Muito bom. Seria basicamente isso aí que eu venho trabalhando hoje. Acaba que a gente vai tentando se especializar e acaba empregando isso no lado profissional, né? Você começa brincando. Como você começa a pegar problemas, então, que realmente a nossa área de TI é isso, né? A solução de problemas ali, a válvula de escape da empresa, você tem que apresentar uma solução ali sempre. Então, essas ferramentas que eu citei, eu acredito que, não sei se alguém aí conhece, né, que está nos ouvindo aí, mas se puder procurar também, principalmente o Power BI, uma ferramenta muito poderosa, até para quem trabalha com planilha, inclusive, né? Isso aí te dá um resultado bem bacana. Então, quando você vai trabalhando, você começa a ver uma coisa assim, não sei se com vocês é assim. Você está ali estudando, opa, isso aqui resolve aquele caso lá. Se eu fizer isso, isso e isso, então você acaba adequando aquilo que você pegou para dentro do seu dia a dia. E aí a gente acaba indo, né? Porque nunca tem fim. Você sempre vai vendo coisa nova. O Everton, fugindo um pouco do roteiro aqui, mas vamos aproveitar aí a interação dos alunos. O Isaac,
ele está perguntando aqui se você já trabalhou com código legado. E se sim, como é que foi? Como é que é, perdão? Não... Se você já trabalhou com código legado. E se sim, como é que foi? Não, eu não tive essa experiência ainda, não. Uhum. E o William está perguntando o seguinte, olha, em algumas conversas variadas, vimos que a entrada no mercado de trabalho pareceu feroz para muitos e tranquila para outros. Como foi sua transição do educacional para o profissional? Cara, isso aí, tá, gente? Como a gente está nesse meio acadêmico, né? Sempre, quando você procura, principalmente na nossa área, que você tem que sempre estar se atualizando, né? Em conversas também com várias pessoas de outras áreas, eu acho que o choque, ele é surreal, porque quando a gente está fazendo uma faculdade, a gente está nesse meio educacional, não sei se todo mundo tem essa visão, mas você acha que quando você vai encerrar ali a faculdade, você já vai estar, vamos falar assim, preparado. Na verdade, não é assim. Quando você chega no mercado de trabalho, você vê que a faculdade, nada mais ela te deu um caminho e uma possibilidade de você ter ali uma ferramenta para estar apresentando para a empresa que você vai prestar trabalho. Porém, o seu serviço começa ali, né? O seu trabalho começa ali. Você vai ter que se adaptar, primeiramente, né, ao que a empresa tem a propor para você e o que ela espera de você. Essa questão da comunicação que eu falei, e falei que sempre vou estar falando aí sempre vou estar citando sobre nesse bate-papo nosso, a comunicação nessa área nossa, você começa a ver que ela é muito mais importante do que o que você sabe, entendeu? Você tem que interagir com as pessoas ali. Se você não tiver uma boa comunicação, você não vai conseguir extrair essa informação dessa pessoa que você precisa. Então, assim, como eu falei no início, e venho repetindo, respondendo a pergunta do William aí, William, essa transição para mim, desse meio educacional para o profissional, foi bem complexa, porque eu era uma pessoa tímida, né? Então, quando eu iniciei o curso, eu ainda tinha esse problema de comunicação, né? E logo que eu iniciei, eu comecei a trabalhar nessa área do suporte, uma área que cobra muita comunicação. Então, assim, você tem que atender o cliente, você tem que ser proativo, você tem que escutar, tem que entender o que ele está querendo e dar aquilo ali, né? Então, assim, esse meio aí, cara, para mim foi bem complexo, né? Que eu tive que foi quando eu vi que, na verdade, tudo que eu sabia ou achava que sabia não adiantava de nada se eu não soubesse trabalhar com aquilo ali, entendeu? Se eu não soubesse entender o que o próximo estava precisando. Então, acho que isso aí foi bem... Essa transição aí, para mim, foi bem complicada, né? Hoje em dia eu já levo, assim, mais tranquilo, apesar de às vezes ter uma dificuldade, mas essa transição aí me deu uma balançada, porque você começa a ver que eu comecei a ver que tudo que eu tinha como conhecimento, talvez no momento ali não me iria ajudar em nada, entendeu? Eu tive que procurar ali uma forma de me adequar à situação, foi bem isso aí. Muito bom. Olha só, o Marcelo Sattler, que é nosso aluno, está perguntando se você começou como estagiário. Conta para ele aí. Bem Na verdade, foi bem interessante isso aí. Os meninos lembram, até meu xará na época, né? Era o John e o Jones, o Everton Tudesquini aí. Isso aí. Inclusive, ele trabalha nessa empresa que eu comecei. Ele já trabalhava lá, né? E na época eu estava desempregado, tinha iniciado a faculdade, estava de seguro, eu acho, ainda. E ele comentou dessa vaga que tinha do suporte, né? E aí, levei o meu currículo lá, a gente marcou uma reunião, fizemos lá. E eu acredito que não teve essa questão do estágio por conta da necessidade, né? Como eu já estava ali integrado na faculdade, eles precisavam urgentemente, então acabaram me contratando mais por necessidade mesmo. Eu não tive essa parte de estágio, não. Hoje em dia está um pouco mais tranquilo. Isso aí, ó, pelo menos eu fico vendo algumas pessoas falando, até a própria Bruna, que às vezes a gente topa pela conversa, por conta da faculdade, abrir essa porta também, né? Eu acho isso muito bacana, as empresas estarem procurando isso dentro já no ambiente educacional. Então a pessoa já sai daquele meio que endereçada ali para a área. Mas eu não tive essa oportunidade de estágio, não. Eu já comecei mesmo ali sofrendo mesmo ali no suporte.
O Everton. Sim. O Miguel, agora ele está perguntando o seguinte aqui, ó. Para você, quais são as principais exigências que o mercado exige de um bom desenvolvedor? O que você acha? Eu acredito que mais que tudo é a lógica. Independente da linguagem que você trabalha aí, né? Seria essa questão de você estar entendendo ali o processo, ter uma lógica boa, né? Porque se você tiver essa lógica, você vai conseguir trabalhar em qualquer ferramenta que seja. Lógico que você vai ter que estudar ali a sintaxe dela, mas seria basicamente isso aí, eu acredito. Ok. Aqui o Bruno, ele está perguntando se você fez cursos de especialização em alguma área após a faculdade ou foi direto para o mercado. Eu tive essa facilidade assim, né? Vamos mudar isso aí. Eu tive essa sorte de entrar já trabalhando na área, né? E eu não sei se tem alguém que está ouvindo aí que está nessa situação, mas você pode ter certeza, se você que está ouvindo é uma pessoa assim, você está sendo muito privilegiado. Isso me trouxe muita facilidade na faculdade, entendeu? Por eu já estar dentro do processo e estar trabalhando numa empresa de desenvolvimento, eu peguei muita coisa que, vamos falar assim, talvez quando eu entrei, eu fui ver isso que eu trabalhava lá para o terceiro, quarto período. Então, assim, depois que eu tive toda essa experiência trabalhando e estudando na área, que foi muito, assim, agregou muita coisa, depois eu acabei fazendo um curso de especialização, né, que seria o MBA. Na época eu estava integrado no setor de implantação, então eu acabei optando por isso, né? Acabei fazendo isso aí na época. Depois eu vim fazendo outros cursos, né? Faço até hoje, igual eu citei a questão do Power BI, a questão do Script Case, que a gente, assim, sempre está me especializando em alguma ferramenta que possa me propor alguma solução aí de problemas que eu venho encontrando, entendeu? Eu foco bem nisso aí. Tenho alguma vontade de estar fazendo alguma coisa fora disso, mas por enquanto é basicamente isso aí mesmo, esse curso essa especialização, e foi esse MBA que eu fiz. Muito bom mesmo. Ó, o Eduardo Lamarca, ó, esse menino é bom. Você já teve alguma experiência com trabalhos à distância para empresas de outras cidades ou de outros países? Se sim, você poderia falar um pouco para a gente? Outro país, não. A experiência que eu tive foi até com a questão da implantação, e até hoje eu tenho, né? Que hoje eu trabalho numa empresa a qual a gente tem uma rede, né, na região aqui de lojas, então a gente acaba tendo que se comunicar aí trabalhando remotamente, né? Isso é muito um cotidiano, vamos dizer assim. Já convivo com isso há bastante tempo. Mas na época que eu trabalhava nessa empresa que desenvolvia software, eu tive algumas experiências com implantações também à distância, entendeu? As empresas contratavam esse software, né? Às vezes algumas pagavam, arcavam com o custo, né? A gente ia para lá, outras já preferiam estar fazendo isso remotamente. Então, a experiência que eu tive foi basicamente isso aí. O mais longe, assim, que eu posso estar lembrando, assim, foi bem marcante, foi com a empresa da Bahia. Uma empresa da Bahia, a qual a gente foi contratado para estar implantando um software lá de gestão, né, numa empreiteira. Foi isso aí a experiência que eu lembro, assim, bem claramente dizendo assim. Muito bom. O Everton. Sim? Certamente ao longo da carreira, a gente vai trabalhando com várias linguagens de computador, né? Isso. O que você considera hoje que você é mais forte nela? Fala pra gente. SQL, cara. SQL, Isso é muito bom. Maravilhoso o trabalho com banco de dados. Isso é porque, como eu presto serviço para a empresa, e ter trabalhado nessa questão do desenvolvimento, foi uma ferramenta, assim, uma linguagem a qual eu fui me adequando, né? Fui pegando gosto, e acabou que hoje ela vira, assim, essencial. Para mim, como eu tenho esse controle da informação, fica tudo mais fácil, né? Com essa manipulação de dados ali que
que essa linguagem me permite, né? Eu fiquei bem refém dela, assim, vamos dizer que hoje eu acho que eu não conseguiria trabalhar sem ela, não. E de contrapartida, talvez aí o PHP, né? Eu acho que todo lugar que você for mexer isso aí vai te trazer soluções aí. Seria basicamente essas duas mesmo. Muito bom. Questão de idiomas, o Everton, Uhum. a gente acaba tendo uma dependência muito forte do inglês, né? Sim. E o que você fala para a gente aí de idiomas específicos que você está envolvido aí diretamente? Cara, isso aí é inglês, né? O nosso país, querendo ou não, né, principalmente o nosso país não, o mundo todo, né? Essa área nossa, ela é bem refém do inglês, né? Vamos dizer assim, e principalmente aqui no Brasil. Eu acredito que até tudo que você for querer tirar dúvida, hoje a gente é muito refém da internet, né? Hoje a informação está aí para quem quiser. Então, se você tem um conhecimento básico ali no inglês, você consegue resultados melhores, né? Você consegue resposta para os problemas que você está tendo ali com dúvida, mas, vamos falar assim, mais diretos do que você, por exemplo, for procurar em português, né? Querendo ou não, o nosso país, assim, não digo tão atrasado, mas ele é mais atrasado, por exemplo, que os outros países, né? Então, assim, esse inglês te facilita muito você estar procurando o que você precisa. Então, eu acho que, querendo ou não, a gente acaba sendo refém do inglês aí. É uma verdade mesmo. O Everton, o Schwab, um aluno nosso, ele está perguntando o seguinte: você já viu banco de dados não relacionais como NoSQL? Não, eu nunca cheguei a ter essa experiência, não, em ver, não, entendeu? Não. Eu nunca peguei nenhum, não. Já o Eduardo Lamarca, ele diz o seguinte: olha, falando em linguagem, você acha que é melhor o profissional ir atrás de tudo, mas ter uma linguagem principal com mais foco, né? Ou dá para você realmente focar em tudo e se dar bem com várias linguagens? O que você acha? Eu acho que quanto mais você tem um foco, você vai ter um melhor resultado, né? Essa questão de linguagem, eu acho que, assim, se fosse para me responder mesmo como profissional, seria bom focar em alguma coisa, né? Você tem um foco ali como aquela linguagem a qual você gosta, se adequa e aceita também a forma como ela vai te dar essa oportunidade de trabalhar, né? Principalmente o mercado de trabalho, como que funciona essa linguagem no mercado, né? Se ela é bem aceita, se você vai ter possibilidades. Se você ter a disponibilidade em estar estudando mais, mais do que uma, né? É bom, né? Você vai estar integrado ali, vai estar podendo estar. Tem muito essa questão do freelancer aí, né? A internet proporciona isso. Então, se você ter essa, vamos falar assim, você conseguir ter esse conhecimento em várias linguagens, e talvez você vai ter uma gama maior, né? Mas eu acho que o foco é o principal situação em tudo, né? Então, se você tem um foco ali nessa linguagem, igual ele falou, e ter uma linguagem como principal, o resultado vai ser melhor, digamos assim, na minha opinião, né? Você vai ter um resultado mais robusto, né? Você vai estar ali, você vai virar, vamos falar, especialista naquilo ali, e depois você vai fazendo as ramificações. Pegando um enganche aí um pouquinho, em relação à linguagem de programação, igual você destacou aí, vai ser a linguagem que está naquele momento, né, vamos colocar no mercado. Mas aí eu acho que para você entrar numa empresa, né, você vai ter que, pelo menos, saber qual é a linguagem de programação que aquela empresa está trabalhando naquele momento. E, como você falou, acho que focar, né, naquela linguagem, isso vai depender do momento e onde você vai estar trabalhando, né? Aí o Marcelo até perguntou lá em cima se você tem vontade de empreender na área, ou seja, você montar a sua própria empresa como desenvolvedor, como analista. Olha, é bem interessante, que ela vem batendo de frente com a minha vida já tem um bom tempo. Como eu falei aí, eu acho que eu peguei bem um ciclo muito interessante, não sei se vocês enxergam assim, mas como eu expliquei, eu comecei no suporte, né? Esse suporte você surra muito do seu psicológico. Olha, eu tive contato com contabilidade, redes,
SQL, a comunicação, né? Você acaba aprendendo um pouco de infraestrutura das empresas, como funciona. Então, assim, eu peguei essa bagagem e depois fui subindo, né? Eu acho que o próximo passo seria empreender, sim. Como eu já trabalho um bom tempo na área, acabei conhecendo algumas empresas nessa época do suporte. Quando você trabalha com isso, você acaba entrando no dia a dia da empresa. Então, você começa a enxergar os problemas que os clientes têm, né? Você começa a entender o que o mercado está pedindo e você começa a ter ali, talvez, opções para você estar investindo naquilo ali, né? Então, assim, eu pessoalmente falando, eu já estou bem no ponto de arriscar, entendeu? Tá empreendendo ali, não sei, trabalhar com a terceirização aí de algum software, ou tá criando alguma coisa, tá prestando ali algum auxílio de alguma forma, mas eu já estou bem nesse ponto aí de sim, estou querendo bem empreender, e eu acho que é isso, né? Depende do que a pessoa procura ali. Se ela quer. Tem pessoas que preferem estar trabalhando ali para alguém e tal, para uma empresa. Não descarto também a possibilidade de continuar, mas em paralelo a isso, eu gostaria muito de estar trabalhando um projeto meu, né? Alguma coisa a qual eu vou estar criando uma solução para algum problema ou para algum cliente que seja, mas uma coisa minha mesmo, entendeu? Um ideal meu mesmo. Isso aí é bem interessante e já venho pensando nisso há um bom tempo. Agora começar a colocar em prática, né? Sim. Você já trabalhou também ou atuou como freelancer? Cara, na área nunca. Eu sempre fui, assim, colaborador das empresas a qual eu trabalhei e não tive essa oportunidade. Em contrapartida, em outras coisas que eu faço, sim, eu sou freelancer, né? A gente trabalha aí por contrato, só que na área mesmo, até o momento, nunca tive, não tive essa experiência, assim, digamos. Porque, igual você pode estar trabalhando numa empresa, né, contratado, mas você poderia também, igual foi até a pergunta anterior, se você quer empreender, acho que a maioria já começa a trabalhar dessa forma, né? Exato. Igual o Fábio, né, lembra? O Fábio, que era da sua sala, ele começou nessa parte, hoje ele já é o próprio, né, empreendedor, né? Exatamente. Eu acho que você deveria pensar direitinho, né, e colocar seu sonho aí, né, na realidade, né? Que bacana. Agora, vamos lá. Qual é a sua experiência com a programação orientada a objetos? Você trabalha com qual linguagem de programação? E é orientado a objetos? Lógico, né? Olha, atualmente, programação, eu não chego a trabalhar diretamente com isso, não, entendeu? O que a gente desenvolve, a gente, lá no caso da empresa, né? A gente tem, inclusive, a empresa a qual eu prestava serviço é a empresa que fornece o software para a gente lá. Então, a gente terceiriza isso, entendeu? O meu trabalho atualmente lá é mais gerenciar esse processo mesmo. Eu fico encarregado de estar criando coisas internas, né? Seriam os relatórios, os processos. Por isso aí que eu citei a questão do Power BI, né? De estar trabalhando nisso, a questão do script case. A experiência que eu tive mesmo fora da faculdade, na época que eu trabalhava lá, a gente trabalhava muito com C Sharp e o VB6, né? E era orientado a objetos, sim. Não cheguei a trabalhar diretamente com a programação, mas como você tinha ali que estar a par daquilo ali, né? E às vezes eu tinha que estar trabalhando no código também, acontecia alguns problemas, e aí você tinha que passar ali programador onde que era. Então, essa experiência que eu tive basicamente na orientada a objetos fora a faculdade, a qual todo o meu TCC foi desenvolvido aí em 3 camadas, não sei se a Luciana lembra. Fora isso aí, foi a questão mesmo da empresa, a qual trabalhava realmente com isso. Então, foi assim, o mais perto que eu cheguei disso aí, entendeu? Sim, correto. Aí você está mais na área também, como você falou, na parte mais gerencial, né? Eu acho que é uma boa, né? Os alunos, você fez, né? Você buscou muita coisa também além, né? Que foi passada durante a faculdade, por isso que o engajamento hoje no mercado também de trabalho é isso, né?
a faculdade vai dar a base para vocês, né? E vocês têm que ser mais proativos, né? Conte-nos sobre um projeto em que trabalhou e qual você, né, mais se orgulhou em desenvolver. Olha, recentemente, como que eu vou passar isso para vocês? Recentemente eu desenvolvi uma ferramenta, aí tem até vínculo com isso que a gente estava trabalhando, faz um processo como um todo. Né? A empresa, ela trabalhava com orçamentos, né? Orçamentos para clientes. A gente tinha um problema muito sério, a qual eu entrei na empresa e a qual todo mundo estava tentando resolver aquilo ali. Porém, aí um detalhe importante também no mercado aqui, essa questão de não buscar, talvez, ali um pouco a mais, entendeu? Talvez a solução estivesse ali perto, mas geralmente, quando a pessoa não é assim dessa área nossa, ela não sente essa necessidade de estar buscando esse a mais, né? Então, quando eu cheguei, tinha esse problema na empresa, e o problema se baseava no seguinte, tínhamos um número alto de orçamentos, né? Esses orçamentos para clientes, porém, esses orçamentos ficavam presos a esses colaboradores. Teve problema que não estava ali. A empresa não conseguia pagamento superiores ali, né? E resolver isso. Então, eu fui estudando aquilo. Aí entra no que o Zé falou também a questão da pessoa ser um pouco presa àquilo ali e ela, ao novo, não querer ali abrir as portas. Então, eu tive uma certa dificuldade, porque eu tive que entender o processo entrando nele. Né? Eu comecei a trabalhar com as pessoas lado a lado, e foi então que eu desenvolvi uma ferramenta a qual a pessoa, ela meio que deixou essa planilha de orçamento de lado, e eu consegui dar esse tempo e essa possibilidade de qualquer um estar manuseando esse resultado dentro da empresa. Então, assim, eu desenvolvi a ferramenta a qual ela conseguia estar implantando ali, colocando a ideia que o cliente queria na loja, digamos assim, né? O cliente chegava lá, passava o que ele precisava, e os colaboradores agora, com esse projeto que a gente esteve trabalhando e entregando, ela pode agora estar entregando um orçamento mais detalhado, alguma coisa mais bem elaborada, com fotos do produto, tudo mais, a qual também ele tem esse controle dentro da empresa, que ele fica ali pronto para quem está ali, os superiores, está tendo acesso a essa informação, entendeu? Foi bem interessante isso aí, porque na época foi uma coisa de outro mundo, né? Todo mundo trabalhava com planilha, e do nada você chega com uma coisa a qual você não vai precisar preencher mais, entendeu? Você digita ali e aquilo cai pronto para você. Então, eu achei isso bem interessante na época que a gente entregou esse projeto, e até hoje vem dando resultado aí. Isso, para a tomada de decisão, foi muito importante. A gente sabe o que é cotado, né, o que tem dentro da casa e não está sendo vendido. Então, eu acho que isso aí foi bem interessante trabalhar nesse projeto nosso aí. Parabéns, realmente, muito bom. Everton Oliveira, né? O Tom voltou aí. Voltei, gente. Seja bem-vindo de volta, então. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Vou fazer uma pergunta para você, Tom, em relação, né, para dar um resumo geral, né? Como que foi seu início de carreira? Quais foram os obstáculos que você teve? Qual que vai ser a sua atuação hoje, né, atual em relação ao desenvolvimento, né? E conta um pouco a sua experiência, né, sobre isso para nós. Primeiramente, boa noite, gente. Desculpa aí pelo inconveniente, que uma das coisas que vocês têm que ter noção de trabalhar com TI é uma coisinha que chama Lei de Murphy. O que tiver de dar errado, vai dar errado nos piores momentos e da pior maneira possível. E você tem que estar preparado aí para ter um jogo de cintura com essas questões. Mas vamos que vamos. Bom, a minha carreira na área de TI começou no suporte. Eu trabalhei lá no suporte técnico do Unifacig por quase 5 anos.
E foi lá que, como eu já tinha feito o curso técnico anteriormente, onde realmente eu pude colocar em prática as coisas que eu aprendi. Pois lá no curso técnico a gente viu não só a parte de manutenção, redes, bancos de dados, mas também a parte de programação. E foi onde eu consegui colocar mais ênfase e até mesmo aprender, porque não tem nada melhor para aprender do que a prática no dia a dia, você lidando ali com desafios reais, ainda mais no suporte. Não sei se o Everton aí também já trabalhou, mas não é nada de tipo monótono, é todo dia um pepino diferente para você resolver. Então, tipo assim, você tem que estar preparado para conseguir resolver as coisas. Se você não conseguiu, levanta a mão, pede ajuda, dá um Google, mas assim, é a melhor coisa que tem para você aprender é isso, é na hora do aperto. E eu vejo que que trabalhar no suporte para mim foi uma coisa muito boa, porque além de aprender muito, me ajudou muito hoje. Hoje eu estou trabalhando como desenvolvedor júnior e isso dá uma base muito boa, porque às vezes via um erro lá no sistema, algum campo que não devia ser preenchido. Hoje, na hora de desenvolver, eu já penso, não, tipo assim, epa, esse campo aqui é um campo, por exemplo, de CPF. Um campo de CPF não pode aceitar letra. Se o cara digitar letra aqui, vai dar ruim e tal. Então, tipo, você vai tendo essas maldades, sabe? De ver outros sistemas fazendo isso, você ter que dar suporte em cima disso, e na hora de você desenvolver, isso te dá uma base muito grande para você, antes de testar suas aplicações, mesmo na hora do desenvolvimento, você já conseguir prever isso. O maior obstáculo que eu considerei no começo foi a parte da lógica, porque demorou bastante para a lógica de programação entrar assim, um pouquinho na minha cabeça. Mas depois que você pega a lógica ali do if else, do switch, né, as demais coisas vão surgindo. Se você pega uma linguagem como base, vamos supor assim, vou aprender a lógica do C, vou aprender a lógica do Python. Todas as outras linguagens que você pegar, por mais que sejam métodos diferentes, linguagens diferentes, mas a lógica por trás ali sempre vai ser da mesma maneira. E, igual eu falei, o que me fez melhorar a minha lógica, não vou dizer assim que é a melhor lógica do mundo, mas é a prática mesmo. É ali no dia a dia, preciso resolver alguma coisa, peço ajuda de algum amigo, procuro na internet em fóruns, vejo que alguém já fez igual. Então, e com isso eu fui melhorando. E hoje eu já considero, tipo assim, se eu pego algum problema para resolver, eu já tenho uma lógica muito melhor formada na minha cabeça de como resolver aquele problema sistematicamente, né, na parte do sistema ali, do que eu tinha lá atrás. Devido a todo esse background que eu tive aí de suporte, de trabalhar diretamente lidando com pessoas também, foi uma coisa muito importante para mim. Se for aqui, Luciano, seguindo o roteiro, se for pegar aqui o que mais me entusiasma no desenvolvimento, é uma coisa que eu sempre disse nas entrevistas que eu já fiz, que o que me dá prazer em desenvolver, eu gosto muito de front-end, gosto muito de ver as coisas funcionando, gosto de tela, de botão, animação, passa o mouse no botão, o botão faz o negócio, eu gosto disso, sabe? E quando eu vejo alguém usando, cara, isso me dá um prazer muito grande, que eu falo assim, poxa, foi eu que fiz esse negócio aí, a pessoa tá usando, tá ajudando. Isso me traz um prazer muito grande, ver que uma coisa que eu desenvolvi tá ajudando as pessoas a serem mais produtivas, a fazer o trabalho delas melhor, sabe? Isso é uma coisa que, para mim, é muito importante. Eu fazer uma coisa que seja realmente usável e que cause um impacto no trabalho de alguém. Vamos ver aqui no nosso roteirinho. A linguagem mais forte. Bom, eu atualmente foco muito no JavaScript. E em toda a stack envolvida no JavaScript, React, React Native, estudo muito sobre isso, sabe? Mas o JavaScript, assim, hoje é a linguagem principal que eu estudo, devido a estar trabalhando também com desenvolvimento para web, né? Vamos ver aqui.
Vou aproveitar, então, o embalo aqui, então, vou fazer o seguinte, o John, né, que é o Evan John, é John e Tom, tá, gente? O John também está respondendo essa relação em desenvolvimento, né, de linguagem de programação. Você também falou aí sobre, né, a linguagem de programação que você está atual, trabalhando. E você falou aí a satisfação, né, vocês dois falaram sobre a satisfação do porquê trabalhar na área, né, de análise e desenvolvimento de sistemas. Apesar que hoje, né, nós estamos aí num mundo caótico, vamos colocar assim, e precisa realmente de profissionais da área de TI, né, e a nossa área, né, que é a área de tecnologia da informação e comunicação, ela é bem ampla, tem vários caminhos que podem ser seguidos, né, e o interessante, né, que mesmo você sendo quase um xará, né, que é a diferença da escrita do Everton com Everton, né, vocês estão em áreas diferentes. Exato. Né? O John trabalha mais com back-end, que é a parte, né, do estrutural, da base de dados, essas coisas, e o Tom trabalha mais no front-end, né? Mas eu vou fazer uma pergunta. Caminhem separado ou tem que caminhar juntos? Front-end com back-end? Na minha opinião, dá para caminhar separado, mas você tem que saber pelo menos o básico como funciona. Porque, por exemplo, eu lá no front, se eu vou, por exemplo, montar um menu, eu preciso saber mais ou menos, né, entender como que aquilo está chegando para mim. Eu estou tratando aquele dado, mas de onde que aquele dado está vindo, né? Como que ele está chegando aqui para mim, para eu conseguir fazer. Então, na minha opinião, sim, dá para fazer separado, mas você tem que estudar pelo menos o básico do outro lado da história, entendeu? John? Eu acho que é bem assim, né, igual o Tom falou. Você consegue trabalhar assim separado. Porém, como ele disse, eu acho que você tem que saber pelo menos o básico ali, para realmente você estar entendendo o que está ocorrendo ali. Vamos falar assim no front aí, para você estar entendendo o que você quer apresentar ali, né, pro usuário. E se você não ter pelo menos, está entendendo como está chegando para você, talvez não saia assim tão legal. Então, pelo menos o básico, como ele disse também, concordo totalmente, você tem que pelo menos entender ali para ter um resultado melhor. Ô, Luciano, alguém fez uma pergunta aí no chat. Tá, vou ler a pergunta aqui. Eduardo, lógica é algo que você consegue trabalhar a parte para melhorar, ou é mais com experiências que melhora ela mesma? Boa pergunta. Olha, na minha opinião, sim, é algo que dá para melhorar estudando, mas no estudo seu lá, você e o computador, né, você vai criar seus problemas lá para resolver, e aí é uma coisa, mas quando você bater numa empresa ou você pegar algum projeto para você fazer, que surgirem desafios diferentes daqueles que você está acostumado, você vai ter que pensar mais, você vai ter que correr atrás, você vai ter que, igual eu falei, pedir ajuda. Tipo assim, gente, uma das coisas que eu aprendi é, tipo assim, se você tiver uma dificuldade, não fica agarrado, não pede ajuda a um colega de sala, alguém que você sabe que não há vergonha nenhuma, sabe? Você aprender, troca de conhecimento é uma coisa muito importante. E, igual eu falei, você, no dia a dia, quando você pegar esse tipo de desafio, é aí que você vai aprender, porque é onde você vai correr atrás para ver se tem alguma solução, se já tem aquilo pronto, ou de repente, por exemplo, várias vezes eu já tive que resolver coisas em projeto que eu não achava de repente em JavaScript, mas eu achava em C#. Aí eu via mais ou menos como a pessoa fez, pegava a lógica ali e falava, epa, é assim que eu devo fazer no meu, e adaptava para o meu código. Então, na minha opinião, sim, dá para melhorar a lógica sozinho, mas é claro que uma prática real, de repente, aí, se você está pensando em seguir carreira de desenvolvedor, um estágio, alguma coisa do tipo, vai ser uma ótima oportunidade para você aprender cada vez mais. E não fica pensando, tipo assim, que você tem que saber tudo, não, porque ninguém sabe tudo. Você vai... É troca de conhecimento mesmo. E o John? O que acha? O Tom falou uma situação interessante,
né? A gente teve um início bem parecido, questão do suporte. Não sei se ele estava ouvindo na hora que eu estava falando. Acho que não. Mas é bem interessante que, como você disse ali, os perrengues que a gente passa no suporte ali é o que vai te dar bagagem para você estar fazendo uma coisa com qualidade, com problemas que você já viu anteriormente, naquilo que você dava suporte, né? Exatamente. Você pontuou aí essa questão de você estar procurando essa solução em algum lugar, né? Então, se você tem um problema, está procurando uma solução, acha aquilo de alguma forma a qual você consegue ler, então você tem essa lógica de entender o que a pessoa desenvolveu, só que eu acho que por aquilo ter sido um problema para você, e você ter ido atrás, aí que vem o que o rapaz disse aí, né? É mais com a experiência que melhora ela mesma. Cara, você pode ter certeza que esse problema que te marcar, você nunca mais vai esquecer como você resolveu. Isso é verdade. E aí vem a experiência na lógica, né? O que você procurou recorrer para estar resolvendo. Então, aquilo ali, quando você pegar um problema, não precisa ser o mesmo, mas alguma coisa parecida, talvez aquilo ali já vai te dar uma solução ou um início do que você fazer, né? Desenvolver ele para estar resolvendo aquele problema ali e entregando a solução mais viável naquele caso. Muito bom. Concordo. O Miguel, ele fez uma pergunta direcionada aqui para o Tom. Ele fez o seguinte: olha, você não acredita que a área de front-end é muito volátil, né? Todo dia um novo framework, JavaScript novo, né? Alguma dica para lidar com essas mudanças de tecnologia? Ô, Miguel, eu concordo com você. Realmente é uma área muito volátil e uma área também, ao mesmo tempo que é volátil, está em crescimento. Essa questão que você falou de todo dia surgir um novo framework é na minha opinião, é um indicador de que tem muita gente trabalhando para melhorar e otimizar o desenvolvimento front-end. Então, tipo assim, se estão surgindo novos frameworks baseados em JavaScript, ou de repente novos frameworks para front-end, é porque tem uma galera aí por trás trabalhando para melhorar e, para quem sabe no futuro, tornar o desenvolvimento mais fácil, ou de repente consertar alguns problemas que os frameworks de hoje têm. E uma dica que eu tenho, olha, focar, igual você falou, todo dia um framework JavaScript. Se você sabe a base do JavaScript, eu imagino que você pegar um framework com uma documentação bonitinha, você consegue pegar. Eu demorei mais ou menos um ano e meio para, vamos dizer assim, pegar o React para falar, tipo assim, opa, vou pegar um projeto do zero e começar do React. Eu demorei mais ou menos esse tempo. E aí, o dia que eu fui pegar para estudar, por exemplo, outro framework Vue.js, por exemplo, eu já achei bem mais, assim, a lógica na minha cabeça eu achei bem mais tranquilo, sabe? Tinha muita coisa que eu, particularmente, achei mais fácil de fazer, mas foi uma coisa também, assim, que eu peguei só por curiosidade, para ver como é que funcionava. Porque eu tinha o foco no React, que era o framework que eu queria aprender. Então, geralmente, quando surgem esses outros, assim, que o pessoal começa a falar, comentar, eu pego mais de curiosidade mesmo, para ver o que tem de legal, o que tem de novo, sabe? Minha opinião é essa. Eu lembro bem que teve uma vez que eu fui lecionar para esse conteúdo Mobile, e eu tinha preparado todo um conteúdo, feito captura de tela, aquelas frescuras que eu gosto de fazer, e no final das contas mudou o layout todo, a forma de criar o layout, eu perdi tudo no meio do caminho, e assim, é um desconforto terrível, né? Porque parece que você não fez nada, você não está oferecendo nada para o aluno, né? Então, assim, foi uma saia justa e foi uma mudança dessa aí que me vendeu barato, né? Mas teve bom. Agora, a dica é não desanimar e continuar. Se manter atualizado. Não tem outro recurso, não. Duas perguntas aí, uma do Bruno Brinatti, o que é framework? Bruno, a gente tá falando que framework, mas eu tô falando como se vocês, tipo assim, achando que todo mundo já sabe. Mas o framework, vamos tentar explicar de uma forma assim mais sucinta. Ele é como se fosse uma ferramenta para te auxiliar no desenvolvimento. Por exemplo,
ele é como se fosse uma ponte, porque, vamos dar um exemplo aqui, o React, por exemplo, para você fazer um botão, por exemplo, se você fosse fazer um botão em HTML, Não, vou dar um exemplo melhor, Bootstrap. Bootstrap também é um framework. O Bootstrap é um framework é uma ferramenta para auxiliar você a estilizar suas páginas. Por exemplo, se você fosse fazer um botão normal, um botão verde com as bordas arredondadas, escrito salvar. O que você faria? Você faria um botão em HTML. Em outra página, você escreveria um código CSS que daria ali, vamos supor, umas 15 linhas, com o tamanho do botão, a cor do botão, a posição do botão. Com o framework, que é essa ferramenta que te ajuda, ali no HTML você vai colocar uma classe e o Bootstrap vai fazer o trabalho de estilizar todo aquele botão para você do jeito que você quiser. Então, ele é uma ferramenta para te auxiliar na hora do desenvolvimento. Porque ele vai trazer mais agilidade, porque querendo ou não, ele já traz muita coisa mastigada para você. E aí vai te economizar muito tempo, mas também vou te dizer que te deixa um pouco preguiçoso, porque, vamos supor, é muito fácil você fazer um botão, salvar ali verde, pôr numa classe, e se fosse para você fazer, vamos dizer assim, no modo raiz, você ia passar um pouquinho de perrengue. Mas, cara, é sensacional, porque deu muita agilidade na hora do desenvolvimento. Coisas que você fazia, ainda no exemplo do Bootstrap, se eu demorasse uma semana para estilizar uma página completa de um site, por exemplo, com Bootstrap, sei lá, eu gastaria um dia ou 2 dias, de repente. Porque a maioria das coisas já vem pronta para mim. Não sei se deu para entender muito bem, mas o framework seria isso. É uma ferramenta para te auxiliar no desenvolvimento, onde você já tem ali vários códigos genéricos que vão te auxiliar no desenvolvimento de uma forma mais ágil. O Miguel falou aí que ele está agora na onda do Next.js. É uma boa também, igual eu te falei. Frameworks diferentes vêm para trazer melhorias e atualizações. Uma coisa que o Next.js faz, que o React tem um problema, é coisa de indexação ao Google. Porque, por exemplo, se eu faço uma página lá em React, de repente, na busca do Google, ele não vai ter um bom ranqueamento ali. E o Next.js veio para solucionar esse problema, para ajudar você a indexar o seu site na busca do Google. Se você pesquisa o AutoExec lá, né, o site do Ezequias, ele vai saber encontrar mais fácil aquele termo, de repente, dentro do meu código, pois a maneira que o React transforma o seu código em HTML não ajuda lá o buscador do Google, o Bing, seja qual for, a encontrar o seu site. E o Next veio para solucionar esse problema. E como eu disse, cada framework que vem aí, e se estão tendo muitos também, é para solucionar problemas que os outros não, às vezes, ferramentas ou coisas que os outros ainda não trouxeram ou nem implementaram. Moçada, então olha só, agora mudando um pouquinho mais, só para a gente fazer aqui um bate-bola, né? Quanto às experiências adquiridas aí no mercado de trabalho, nós vamos perguntar aos dois. Olha só, quais os ciclos de vida de processo de software que vocês mais viram, né, e até mesmo utilizaram aí nesse período? Relembre, por favor, não lembro não. Eu não lembro do ciclo de vida de processo não, Zequias. Modelo cascata, modelo Tá ligado. espiral, modelo... Então, ô Everton, se você quiser começar, toda hora eu tô falando primeiro. Desculpa aí. Eu tô achando que eles estão falando que vai ser o Codifica Remenda aí, ó. O que é mais visto, então, seria esse? Você vai concordar comigo? Programação orientada a gambiarra. Tá certo. Mas assim... Alguma experiência com metodologias ágeis? Conta para nós aí. Sim, bom, as coisas que eu sempre fiz para estudo e os projetinhos que eu desenvolvi na faculdade, eu sempre fiz no modelo cascata. Até por não conhecer muito também de metodologias ágeis. Na empresa que eu tô agora, a gente trabalha com Scrum. E tipo assim, cara, é uma maravilha. É muito bom trabalhar com metodologia ágil. As coisas fluem muito melhor, o gerenciamento do projeto
é outra coisa, sabe? Você tem tudo dividido, as tarefas, o prazo, a estimativa, e não sei se o pessoal aqui conhece a metodologia do Scrum, mas uma dos pontos-chave são as reuniões diárias, que a gente chama de daily, né? Todo dia a gente tem uma reunião de 15, 20 minutos para discutir ali o que a gente vai fazer no dia, às vezes eu estou agarrado com uma coisa, aí eu peço ajuda para o outro desenvolvedor, às vezes eu estou precisando de uma coisa que está me impedindo, sei lá, um acesso ao banco de dados, eu vou lá e levanto aquilo na reunião. Então, tipo assim, eu tô vendo que cara, é uma das formas que eu já vi até hoje, é a melhor forma de desenvolver. Eu sei que tem uma galera aqui que está assistindo que já trabalha com essa metodologia, e, cara, é muito bom. O modelo cascata veio para ficar. Ó, modelo Scrum veio para ficar, metodologia ágil. O John chegou a falar sobre isso? Cara, eu gosto bem do Scrum também, tá? Essa questão da metodologia ágil aí. Como eu havia dito, né? Eu não cheguei a trabalhar com o desenvolvimento em si, mas eu acho que a questão de estudo, assim, para mim, é a que mais, vamos falar assim, que mais me agrada mesmo. É o Scrum também. Igual o Tom falou aí. E agora o seguinte, nós sempre ensinamos e falamos muito na questão da documentação. E agora, o que vocês viram sobre isso do ponto de vista da experiência? Acerca de documentação de software. Conta pra gente. Posso começar aí, Tom? Pode, tranquilo. Cara, esse é um assunto bem complexo, né? Eu acho que programador nenhum gosta de mexer com isso, com documentação. Só que é muito importante, né? As experiências que eu já tive com o ensino nas empresas a qual eu prestei serviço e presto até hoje, todo mundo tenta fazer muito bem feito, né? Tenta pelo menos ele estar documentando isso. E aí eu acho que já tem até no roteiro aí, tem uma outra pergunta, não sei se vai enquadrar nisso aí, mas o que atrapalha muitas das vezes, o que eu pude ver é o prazo. Sim. A situação em querer entregar aquilo ali, o Tom talvez mais um pouco a fundo nessa área do desenvolvimento aí, igual ele falou que trabalha com programação diretamente, para eu poder falar um pouco melhor para a gente aí. Mas essa questão de prazo aí, no meu ponto de vista, às vezes ela faz com que o programador ou a empresa ali queira entregar o produto, esqueça um pouco, às vezes, de estar documentando aquilo ali. E no final, aquilo ali talvez possa virar uma bola de neve, né, digamos assim. Porque se você não documentar, se acontecer algum problema ali, como que você vai resolver? Né? Então, assim, é bem nesse sentido. Eu acho que é a dificuldade, sim, tá documentando aí. Eu acho que se eu não tiver uma equipe bem focada nisso, ou talvez alguém ali pronto para estar fazendo isso aí, eu acho meio que não sai, não. Sai meio na gambiarra ali, o pessoal procura empurrar, mas não faz como deveria ser, não. Pelo menos as experiências aí que eu tive e a visão que eu já tive das empresas a qual eu estive perto, né? Igual o Everton John falou aí, né? Eu acho que nenhum programador gosta de fazer, mas acho que todo mundo gosta de usar. Mas é complicado, cara, porque, igual você falou, às vezes ali no prazo, fazer entrega, você acaba priorizando a funcionalidade, você ter o negócio funcionando, do que ter aquilo documentado. Mas é uma mão na roda para, vamos supor assim, você está com um time de desenvolvedor, entra uma pessoa nova, Exatamente. você, né, não perde tanto tempo, às vezes, tendo que ensinar ou tendo que mostrar. Se você tem uma coisa bem documentada ali, é mais fácil para a pessoa se achar, se encontrar, né, dentro do projeto. Pegando esse gancho aí, Tom, que você falou, que é importante, principalmente em relação a treinamento para novo, né, pessoal, que pode estar agregando na equipe. Por isso que o curso de vocês, né, vocês são analistas e desenvolvedores de sistemas. A parte da documentação, ela é super importante, né, para o futuro, né, saber também que aquele software, ele faz isso,
prevê isso, resolve isso, né? E a parte do analista, que geralmente quem faz a parte dessa documentação. O desenvolvedor realmente não gosta de fazer a documentação em si, mas a documentação, ela previamente realizada, ela bem feita, né, igual uma especificação de requisitos de software, e entregue diretamente para a mão de um desenvolvedor, então o prazo aí vai ser rápido, até para desenvolver, porque vai ter ali, né, os detalhes, né, de desenvolvimento, né. Por isso que é bom ter uma equipe preparada para tudo, e acho que a documentação é muito importante, né. Nós temos aí a questão de não gostarmos de escrever. Então, a gente gosta muito de ir para a prática, todo mundo pensa que é só prática, mas eu acho que a parte da engenharia de software em si é toda essa estruturação para o desenvolvimento, né? Eu acho que se por trás, se você já descobriu qual é o caminho que vai ser desenvolvido para desenvolver determinado sistema, para solucionar um problema, então você já tem ali uma documentação para isso. Nem não que seja uma documentação oficial, mas já é uma documentação, né? Moçada, e na hora de encontrar um bug, fala para mim, vocês têm alguma dica para passar para o pessoal aí? Como é que vocês tratam disso? Como que é? Não ouvi, perdão. Na hora de encontrar um bug, um erro qualquer no código. Pode falar, pode começar. Cara, eu particularmente testo. Começo a inserção aí de informações e vou vendo como aquilo ali vai... meio que destrincha a ferramenta, né? Vou vendo as possibilidades ali, como aquilo entra e onde que está acontecendo ali. Quando eu mexi com programação, ia muito ali testando mesmo ali as informações que eu ia colocando e vendo como aquilo ia ficar, né? Pra gente ver o que aquilo ali ocorretaria, né? Quando eu achava um problema. Então eu ia mais nessa questão de a gente fala, esqueci o nome, cara, desse tipo de teste. A gente faz várias vezes. É a fase de testes exaustivos, né? De estresse. Eu procuro sempre estar fazendo dessa forma aí, porque como que a ferramenta vai estar se comportando naquilo ali. Então, tudo que eu fiz ali. Aí vem lá no início, né? O que o Tom falou e também eu disse. Como é aquela experiência do suporte ali, você já sabe mais ou menos como funciona, às vezes você já meio que vira um usuário, né? Eu acho que isso aí que é o importante no suporte. Você vira um usuário. Então, quando você vem trabalhar com isso lá na frente, você já mais ou menos sabe como ele pensa. Então, eu tento meio que criar situações a quais ele poderia estar errando ali, né? Tá fazendo aquilo. E aí, quase sempre você acha, no caso, isso aí, entendeu? Então, eu uso bem isso aí, esses testes exaustivos, tentando simular uma situação ali a qual o usuário poderia estar fazendo aquilo ali, que foi até um exemplo que ele deu. Vamos falar assim, o sistema não está tratado, um exemplo aí que o Tom deu no início, que ele começou aí. O sistema não está tratado para te trazer uma mensagem, mas no campo do CPF ali está dando runtime. Quais são as possibilidades? O cara escreveu uma letra ali, entendeu? O sistema não está tratado, então, e aí, vamos escrever uma letra aqui, vamos ver o que dá? Talvez assim, eu quase sempre encontro esses problemas. Eu trabalho dessa forma. John, você falou muito de comunicação. Sim. E nós colocamos aqui como uma pergunta, uma das nossas perguntas, né? Era assim, ó, como faz, né, ou como se faz para se comunicar de forma eficaz com os colegas que não são técnicos? Porque assim, a gente vai tratar com o usuário, né, ele entende aquilo do ponto de vista do usuário. Exato. Né? E aí, o que você me fala, os tons aí da nossa conversa? Oi, você quer falar, Tom? Quer que eu comece? Eu falo, assim, lidar com o usuário final é bem complicado, por causa, ainda mais da linguagem. De repente o cara vai usar uma linguagem muito técnica, e a pessoa não vai entender. Eu acho
dependendo do que você quer, o requisito que você quer levantar, é uma boa ideia, de repente, vamos supor, se for desenvolvimento, ou no caso do Everton John, que trabalha com redes, né? Você fazer um protótipo, um desenho, alguma coisa do tipo, para tentar mostrar visualmente para a pessoa, para ela entender melhor. Às vezes, coisas que termos técnicos, às vezes você não consegue expressar aquilo que você está querendo fazer, de repente, o serviço que você está querendo prestar. Então, eu vejo, por que eu já trabalhei no suporte, que às vezes o usuário, ele precisa... Às vezes não, a maioria das vezes, o usuário tem que ser, como você falava aqui, tem que ser pastoreado, tem que ser igual uma ovelhinha. Se você quer que ele não clique num lugar, escreve ali que ele não pode clicar ali. Exatamente. E vai orientando ele. Então, mesma coisa, se você está ali no levantamento de requisitos, tenta, além de explicar com a linguagem mais fácil, mas também tenta fazer algum tipo de protótipo, algum fluxograma, para tentar visualmente explicar para a pessoa de uma forma que fique mais fácil dela entender. Ô, gente, o nosso tempo já está um pouco avançado e só para a gente, assim, encerrar com a chave de ouro, eu queria fazer 3 perguntas, né, para a gente poder encerrar aí. As 3 perguntas são as seguintes. A primeira eu não vou fazer, vocês respondem, né, mas aí para a gente encerrar. Do ponto de vista da sua experiência profissional, quais características um bom analista de sistemas deve ter? Essa é boa. Posso falar? Pode, eu respondo logo em seguida. Tá bom. Olha, no meu ponto de vista, um analista de sistemas, além de saber a parte técnica, ali a lógica, como, né? Vamos dizer assim, como funciona um sistema de informação, como funciona um computador. Ele tem que ter também, né? Eu estou falando aqui, na programação a gente fala, tem as soft skills e tem as hard skills, né? Além de ter essa parte mais técnica, ele tem que ter outras habilidades. A pessoa tem que ter, além de, vamos dizer assim, um pouquinho de paciência, a pessoa tem que ter também uma habilidade de resolver problemas. Tipo assim, se você lidar com alguma situação, algum imprevisto no projeto, alguma coisa assim, já não é desesperar, assim, já desistir, não. Você tem que ter uma habilidade ali de tentar contornar, tem que ter uma habilidade eu diria assim, de resolução de problemas, saber como resolver problema. Esse problema aqui, nossa, tá muito difícil, preciso pedir ajuda, eu preciso de algum recurso para tentar resolver. Não, esse aqui não vai dar para resolver agora não, vai ficar para outro dia. Então, eu acho que tem que ter essa habilidade de resolução de problemas e uma certa proatividade também. Como que eu posso dizer? Uma proatividade em questão de ter um pensamento. Vamos supor, você está desenvolvendo para uma empresa. Como a sua decisão pode impactar, o que você vai fazer ali vai impactar lá na frente, entendeu? Tomar, às vezes, as rédeas de determinadas situações. Se, por exemplo, se passou uma tarefa que você vê que você é capaz, que é uma boa oportunidade para você mostrar que você sabe mais, cara, pega aquilo, arrisca e tenta fazer, ué. Muito bom. Então, eu imagino que é isso. Além de ter essas habilidades técnicas, você tem que ter outras habilidades também que é fora disso, que são coisas que, pelo menos para mim, eu fui aprendendo com o tempo. Muito bom. John? Eu acho que vai bem nesse sentido mesmo, como o Tom falou aí, né? Essa questão da proatividade aí, essa vontade de querer solucionar, né? De estar apresentando soluções para os problemas propostos ali, né? Você está criando a solução para a pessoa em si. Essa questão também, que eu sempre peguei isso para mim, que é essa questão da comunicação, entendeu? Isso é muito importante, a empatia, e você tá entendendo que aquela pessoa com a qual você está conversando ali, talvez ela não tenha o mesmo nível de conhecimento que você. Então você tem que ter esse jogo de cintura em ter, como ele falou, essa paciência, né? Ela é muito importante porque você vai extrair essa informação que você precisa para documentar o que vai ser feito
Então, você tem que ter aí esse jogo de cintura a qual você consegue dialogar com essa pessoa. E como o Tom falou também, concordo plenamente, havia dito antes, para mim, eu acredito que 80% do que você vai precisar aí, ela vai estar muito mais de como você se apresenta para essa pessoa, qual você vai estar puxando essa informação, do que você vai fazer. Porque se ela não se sentir à vontade para estar te mostrando o que ela quer, o que ela deseja, o seu resultado, ele vai ser um resultado seu, né? É o que você, baseado num achismo seu, o que você acha que está desenvolvendo, solucionar um problema. Onde, na verdade, o intuito seria você solucionar o problema daquela pessoa. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Essa questão da comunicação aí, você ser proativo também, igual ele falou, querer tomar ali a frente da situação, não, vamos resolver e tal. Isso é muito importante. Né? Você ficar ali esperando a pessoa te passar, talvez você vai ser um... Não que você seja ruim, mas você nunca vai sair daquele degrau ali, né? Você vai estar sempre esperando. Então, você tem sempre estar tentando um passo à frente, né? Sempre arriscar, sempre arriscar mesmo. Ok. E se vocês dois pudessem voltar lá no início, lá no primeiro dia de faculdade, com a experiência que você tem hoje, o que você faria diferente? John e Tom. É difícil, hein? Essa é difícil. Pensa lá. Cara, eu vou falar, pessoal. Sempre fugir, ela está aí participando das aulas de rede da Luciana. Eu fazia, mas, né, aquele empurrando com barriga. Eu voltaria nessa parte aí e me envolveria um pouco mais. Eu acho que é onde tem poucos profissionais aptos a atuarem, porém com a rentabilidade muito grande. Fica a dica aí. Não temos profissionais na região capacitados para trabalhar com tal. Muito bom. Então eu faria isso aí. Eu acho que se eu pudesse voltar lá atrás, eu focaria nisso aí. E o Tom? Eu acho que prestar mais atenção naquelas aulas de árvores e grafos, porque quando eu fui pegar para tentar fazer... Teve uma época que eu cismei que eu ia estudar Big Data, né? Eu ia estudar análise de dados. E quando eu bati de frente com isso, eu passei aperto. E assim, se alguém aqui pensa em seguir nessa área, que é uma área muito boa, né? Análise de dados, Big Data, preste atenção nessas aulas, porque é muito importante. Até para trabalhar, até hoje, às vezes, quando eu vou trabalhar com banco de dados não relacional, tem esse conceito, né, de árvores de dados. Então, eu sinto um pouquinho de falta disso, porque realmente eu era bem preguiçoso nessa parte. E para fechar com chave de ouro aí, ó, qual conselho vocês dariam para esses novos alunos, essa moçada que está chegando agora? Cara, é difícil, porque igual eu falo, área de TI é 8 ou 80, ou você ama ou você odeia. E eu acho que se o pessoal está aqui é porque eles têm algum interesse. Então, ou seja para aprender, ou seja para seguir uma carreira, seja para dar aula, não sei. Mas o conselho que eu dou tenta pegar o máximo que vocês vão ver aí nesses, né, 6 semestres, nesses 3 anos, porque a faculdade vai te dar uma visão geral, né, um básico assim de tudo que você vai ver, redes, banco de dados, desenvolvimento, administração, né, um pouquinho de cada um. Aquilo que você se identificar mais ali, igual no caso do Everton John, se identificou mais com redes, no meu caso, me identifiquei mais com desenvolvimento front-end. Procura algo ali para você se especializar naquilo. Quero ser gerente de TI, sei lá, quero ser gerente de projetos, quero ser desenvolvedor, quero ser gerente de banco de dados. Aquilo que você mais se interessar ali. Durante esses 6 semestres, foca naquilo e tenta ir a fundo e tenta ser o melhor que você conseguir naquilo. John? Diante de tudo que a gente já falou, né? Eu acho que um detalhe muito importante é ter a humildade em pedir ajuda quando necessário, entendeu? Você não sinta vergonha. Às vezes a gente passa por muitos problemas, senão eu vou perguntar que o cara, né? Não pense isso. Talvez ali principalmente nesse momento que a gente está aí,
vocês, né, fazendo o curso. Talvez a sua dúvida ali é uma dúvida do colega, digamos assim. Então, né, não sinta-se ele acuado em perguntar, e até dentro do seu próprio serviço, né, dentro do seu trabalho ali. Talvez essa dúvida sua vai te ajudar a resolver um problema qual você está acuado ali e não quer fazer isso. Procurar trabalhar essa parte essa comunicação interpessoal, né, eu acho que é muito importante. Falei que está focando nisso aí toda vez que eu falasse. Eu acho que isso aí é um detalhe muito importante, então foquem nisso. Independente se você vai trabalhar com programação ou o que seja. Se você ter pelo menos um pouco disso aí, você vai te abrir uma gama de opções aí, entendeu? Você vai ser mais aceito, o seu colega ele vai sentir a vontade em estar compartilhando com você os problemas, né? Tá te ajudando sempre também, você não vai ser uma pessoa tão fechada. Isso vai te trazer aí bons frutos. E tem que estar se atualizando, né? Tá procurando ali ferramentas novas, trocando muita ideia com quem você puder, participar de eventos. Porque na época que a gente fazia o curso, a gente participamos de alguns e deu uma visão bem assim abrangente, porque a gente que está aqui, querendo ou não, a gente está no interior, né? Então, assim, por mais que tenham muitos profissionais capacitados em diversas áreas, talvez uma coisa que você vê fora daqui, em algum evento que você foi, ou alguma pessoa que você conversou, traga para você uma possível solução aí de alguma coisa que você está procurando. Então, seria isso. Sempre se atualizar, procurar tudo que for te agregar. Esse aí seria o meu conselho. Então, ok. Muito bom. Ô, gente, olha, eu, Ezequias, em nome do Centro Universitário Unifacig, eu agradeço aí ao Everton, John, né, ao Everton Oliveira, né, nossos egressos, né, pela contribuição e compartilhamento das suas experiências, e agradecemos imensamente por terem aceitado o nosso convite, tá certo? Se vocês quiserem falar alguma coisa, é o momento. Agradecer, né, o convite aí, a Luciana, mais uma vez. Já é o segundo ano já, né, que eu estou palestrando como ex-aluno. E é sempre um prazer estar aqui falando para vocês. A Luciana sabe que eu nem gosto de falar, né? Aí, é só agradecer mesmo, obrigado. Gente, eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Eu gostei muito quando o convite chegou para mim, achei bem interessante. E, né, agradecer a todos aí que participaram. Espero que a gente tenha passado aí alguma visão aí para a pessoa que esteja assistindo e nos ouvindo, né? E que isso possa estar tocando aí o coração dessas pessoas e ajudando de alguma forma, né? Que é para isso que eu acredito que seja o intuito aí do evento. E seria isso aí. Muito obrigado pelo convite e boa noite a todos. Ok, Everton. Eu vou dar uma palavrinha aqui. Eu também quero agradecer, né, aos dois Evertons, né, nossos egressos aí, pela até brilhante, né, colocações de vocês hoje nesse debate que nós tivemos. Eu acho que vocês conseguiram atingir o foco mesmo de ter a participação, né, dos alunos aí que estão, né, ainda no curso, tá? Queria agradecer também, né, aos nossos alunos que estão aí e lembrar que agora às 9h nós temos uma outra também, né, com o Everton Oliveira, né, com o Tom. Ok? Muito obrigada, e pode ter certeza que vocês dois vão ter outras oportunidades também, né, de participar, né, do evento AD Systems, que é realizado todo ano. Muito obrigada aí. Okay? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchauzinho. Até às 9h. Até às 9h, gente. Vejo vocês lá.